Querida Irmandade, Deus preparou que nós vamos gravar alguns versos de um recitativo que é para que cumpra aquela parte onde está escrito no livro de Salmos, no capítulo 133, onde está escrito: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, tanto dos quantos vão recitar, dos que vão ouvir, dos que vão ver, então isso tudo é um movimento que Deus preparou para que possamos levar alegria, que possamos levar comunhão e, acima de tudo, possamos levar a palavra de Deus recitada na casa de cada irmão. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos recitar na primeira epístola do livro de João, no capítulo 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, e nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama os seus irmãos, permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos só de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qual as coisas que pedimos dele, a recebemos, porque agradamos os seus mandamentos e fazemos o que agradava à sua vista. O seu mandamento é esse: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nós amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado.
Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este espírito é do anticristo, do qual ouviste que há de vir, eis que está já no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é a caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se nós amamos uns aos outros, Deus está entre nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Somos gratos a Deus por essa parte de santo recitativo. Deus seja sempre louvado. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, irei recitar em São João, capítulo 3, versículo 22. Depois disto foi Jesus com seu discípulo para a terra de Judéia. Estava ali com ele e batizava. Agradeço a Deus por esse versículo recitativo e Deus seja louvado. Amém. Amém.